Então veja, Apocalipse capítulo 2, verso 4, a minha versão é a NAA, né? Nova Almeida Atualizada, então pode diferir um pouco da sua. Diz assim: tenho, porém, contra você que abandonou o seu primeiro amor. Somente essa parte. Nós queremos trabalhar hoje o tema, já que é início de ano, então pensei em algo no sentido que renovando a aliança, voltando ao primeiro amor, né? Então, que possamos, nesses minutos que nos restam, estarmos assim fazendo uma leitura de tudo que vivemos para Cristo, como nos procedemos para servir a Ele, agradando, porque essa é a função do cristão, ele quer agradar a Deus, quer servir ao Senhor. Então, é importante que nós venhamos reconhecer algumas necessidades que são importantes na nossa jornada, na nossa carreira de fé, para alcançar a promessa gloriosa que é os céus. Então, veja, o livro de Apocalipse é um livro que foi escrito pelo apóstolo João, né? Dentro de um contexto terrível que o evangelho estava enfrentando, né? E os apóstolos, naquela época, sofreram danos, perseguições, né? Então, existia uma pressão política, existia ali, naquele momento, perseguição religiosa, e também não podemos excluir de maneira nenhuma. Dentro das igrejas existem desafios internos, coisas que surgem. Por quê? Porque onde tem mais de duas pessoas, né, vai ter crise, vai ter conflito. Se não tiver mais de duas pessoas, você andando na rua, no sol, você vai ter a tua sombra. E bobear, você se incomoda com a tua sombra, você cria problema com a sombra, né? Então, veja, o ser humano é esse, né? É um ser que ele foi forjado, construído, né? Formado para viver em sociedade, mas quando assim acontece, ele também tem os seus problemas, suas dificuldades. E naquele tempo, né, da igreja primitiva, o apóstolo João, quando ele escreve as cartas de Apocalipse, ele está destacando momentos ali, né, de crises, momentos que eram precisos ser revistos para enfrentamentos. E dentro disso nós podemos ver que essa carta ela apresentava uma situação de desafios dentro da igreja que precisavam ser superados. Então, as 7 cartas do Apocalipse, desde o capítulo 2 ao 3, elas vão, assim, revelar não somente problemas externos, mas vai apresentar crises espirituais internas. Tá? Isso por quê? Porque a igreja é um organismo vivo. A igreja, ela não é simplesmente uma instituição, é um CNPJ, é um grupo de pessoas que se resolveram dentro de uma ideia, se reunir. Não, a igreja ela tem vida. Né? E isso é importante nós entender que no mundo sobrenatural, né, que nós lidamos com isso, né, tanto no material como no sobrenatural, vai haver momentos de crise. As crises no mundo sobrenatural são crises espirituais, né, que verdadeiramente elas vêm para nos atingir e tentar nos desanimar. Mas entendemos que a igreja tem dono, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. E ele tem o maior interesse de fazer ela estar em harmonia, de estar crescendo, se desenvolvendo e avançando cada dia mais para entrar na promessa gloriosa que é os céus. Então veja que a igreja de Éfeso, ela, olhando de forma teologicamente, ela era correta.
ela estava ativa, envolvida no seu ministério, ela também tinha uma característica que é muito importante, ela era zelosa contra os falsos ensinos, as falsas doutrinas, né? Então, veja como é interessante que ali o Senhor está falando que ele não concorda com os nicolaítas, né? Então, veja, e a igreja também não. Então, ela combatia, ela não dava espaço para essas doutrinas falsas prosperar dentro do ambiente da igreja. Mas existia ali uma questão que ela foi chamada a atenção, e isso é muito importante porque faz parte da nossa caminhada, da nossa trajetória de fé, e nós precisamos sempre estar fazendo um feedback, né? Assim, analisando. Eu tenho 10 anos de cristianismo. Eu tenho 30 anos de carreira, caminhada na fé. Tá, mas você já parou para refletir tudo isso na sua vida? Se está realmente em sintonia com o querer de Deus, com a sua vontade, entende? Então, quando nós paramos para refletir isso é importante, a gente quer o quê? Melhorar. A gente quer avançar, quer crescer para que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. E aqui, então, houve uma observação. Havia ela perdido algo que era essencial. Né? E o que era isso? Havia agora uma ressalva dizendo assim, tudo está aparentemente perfeito, maravilhoso, mas vocês perderam ou deixaram o primeiro amor. Então veja que o primeiro amor ele é importante porque quando existe o primeiro amor, e talvez agora você possa assim retornar lá nos tempos primeiros, quando você aceitou Jesus. Quando assim se posicionou, agora eu sou um crente, né? A gente virou para crente. Né? Então, veja, aí muda a tua história. As tuas atitudes que não era interessante, à luz da palavra, foi deixada. E você agora vai para a igreja, você carrega a Bíblia do lado debaixo do braço, você agora já faz oração alta, você às vezes já fica até incomodando algumas pessoas, você tem que ir para a igreja, senão vai para o inferno. Essa fase toda, né, do início, que a gente chama o primeiro amor, que você não faltava culto, que você não faltava oração, você não faltava as vigílias e tantas coisas. Então, veja, isso fala que de paixão, né? Paixão em fazer aquilo que é novo agora na tua vida, você se dedica, você se esmera em fazer o melhor, para quê? Para louvar a Deus, para agradar a Deus, para servir a Deus. Então, você vê que a igreja, né, de Éfeso, ela estava agora deixando o primeiro amor, aquela paixão, aquela questão verdadeira, sincera, uma devoção profunda, né? E o relacionamento vivo com Cristo. E nesse aspecto, então, ela é chamada a atenção para que possa rever a caminhada. Quanto tempo faz que você serve a Deus? Você já parou para analisar isso? Hoje, talvez você já não gosta muito de vir na igreja. Hoje já arruma um monte de justificativa. Porque isso, porque aquilo. Eu estou cansado. Não dá, é muito longe, está chovendo. Ou seja, N situações, muitas das vezes a gente coloca como pretexto para impedir de vir à casa de Deus. Porque a paixão pela casa, pelo culto, pela obra, parece que esfriou. Não dá mais. Entende, irmãos? Então, veja, é importante a gente entender essa situação. E né, teólogo, um autor, John Stott, ele fala nos seus escritos algo que é bem interessante, que é assim, a maior ameaça à igreja não é a perseguição, uma perseguição externa, interna, mas a perda
do amor interno, ou seja, aquilo que te motiva, aquilo que te puxa para fazer algo mais, esfriou. Então ele diz, não é perseguição, porque quem é crente, quem realmente aceitou Jesus, se converteu e gosta, né, de defender a sua fé, na perseguição ele fica mais firme. Ele sabe que vai sofrer danos, ele vai ter crises, conflito, mas ele fica firme. Não, é por amor a Cristo eu vou servir e, se precisar, eu morro pela obra, pela causa. Muitos lugares que estão passando por perseguições, muitas pessoas já estão morrendo. Muitas pessoas se agarram mais aos pés do Senhor. Mas existe também aqueles que é um motivo de correr, se escapar, fugir e sair fora. Então, é interessante nós entendermos isso, que perseguição, tá? Ela não tira de você, se estiver centrado, fundamentado na palavra, no temor a Deus, amando a Ele acima de todas as coisas, não tira você. Mas se você esfriar, não precisa nem ter perseguição. É só o irmão aí, o seu vizinho dizer uma coisa que você não gostou, você não quer mais saber da obra. Você abandona, não quer mais vir à igreja, né? Ignora tudo. Então, olha como é interessante quando o Senhor ele vai falando agora às igrejas do Apocalipse, as 7 cartas voltadas para a igreja, com características próprias, né, para poder mudar algo e manter aquilo que é o bom. Tá? Então, no início de ano agora, a gente sempre tem aquela ideia, né? Eu vou fazer novos votos. Na passagem, eu sempre digo assim, não fica fazendo promessa que você não possa cumprir. Então, dobra o joelho na passagem de ano e faz um monte de promessas. No primeiro final do dia, no primeiro ano, no primeiro dia do ano, aí o que acontece? Já esqueceu tudo. Já voltou à rotina. Já abandonou toda aquela vontade de fazer mais, de se envolver. Então, nós não podemos ficar se enganando diante disso. Nós temos que viver novamente, renovar o primeiro amor. Então, como estamos começando o ano, estamos no mês de janeiro, o novo ano se revela para nós. Então, veja, Deus ele nos chama, né, não apenas a estar planejando o futuro, o que é que eu vou fazer durante o ano, daqui para frente, mas avalie o coração, analise como você está lidando com essas questões. No ano passado eu não consegui fazer isso, aquilo, outro, mas esse ano eu vou continuar firme, perseverando. Por quê? Existe um propósito. Eu quero melhorar a minha relação com Deus no contexto de igreja, de estar envolvido, fazendo a sua obra, né? Para que o nome dele seja glorificado. Ou seja, eu preciso renovar a aliança. Então, quando a gente para renovar a aliança, é voltar à essência do relacionamento com o vizinho, com o filho, com o pai? Não, com ele. Porque é tudo para ele, para a glória dele. Então, é importante nós que estamos iniciando esse ano analisar. Eu preciso avaliar o meu relacionamento com Deus. Como está? Está interessante? Ou eu estou ainda assim acreditando num Deus muito distante, muito longe, a ponto de ele nem faz assim, nem tem interesse de que eu me aproxime dele. Ele nem faz conta se eu estou indo bem ou não. Essa é uma relação fria, uma relação decadente,
essa é um pensamento que não pode prosperar, porque esquecemos que Deus está pertinho de nós. Ele não está longe. Estarei convosco todos os dias. É a promessa. Então, ele estar com você no trabalho, na empresa, ele está com você no comércio, está lá na universidade, no colégio. Aonde você está, Deus está com você. Não só quando vem à igreja, eu lembro de Deus, Deus está na casa, como a gente tem esse hábito de ficar, Deus está na casa, dá um glória a Deus aí. Não, eu cansei já de falar aqui que você tem que dar glória a Deus no banheiro, dormindo, andando na rua, né? Aonde você for, o que é um glória a Deus, um aleluia? É adoração, é louvor a Ele. Então, se eu lembro que existe um Deus, glória a Deus. Até o ateu lembra de Deus quando está na crise, no conflito, num perigo. Ele, ai, meu Deus, me livra. Entendeu? Então, veja, é importante quando nós, assim, construímos essa relação com Deus, sabendo que Ele está conosco todos os dias, que Ele caminha junto conosco, Ele é o nosso amigo, Ele está presente na hora da angústia, da tristeza, do aflito, da aflição, mas na hora da alegria, na hora da bonança, na hora das coisas que estão prosperando, Ele está junto. Entende? Então é importante a gente fazer esse resgate para poder entrar no assunto que quero trabalhar hoje e você, de repente, começar a mastigar a palavra, né? É interessante trabalhar assim, ó, mastigar a palavra dá a entender o seguinte: a gente está mordendo ela, mastigando, preparando para engolir, né? Assim que a gente faz com o alimento. Quando é uma sopinha, rapidinho você engole, né? Um mingauzinho, né? Aquilo que é fácil. Mas quando vem ali um arroz, um feijão, uma carne seca, né? Quando vem algo mais consistente, você tem que o quê? Preparar. Vai engolir um pedaço de carne para ver se vai ficar morrendo, né? Então vai ter que mastigar. E no mastigar, você vai preparando o alimento para quê? Para a digestão. Assim é quando nós começamos a compreender a palavra de Deus. Nós vamos ali mastigando ela, a palavra, né? A gente vai analisando, realmente, isso aqui tem procedência, eu estou falhando nisso. Olha, essa situação me diz respeito, eu preciso melhorar. Ou seja, você está, né, preparando para quê? Para que ela caia no seu coração e ela não deixe você pecar. Entende? Então, veja só, quando eu olho Apocalipse capítulo 2:2, nós vamos trabalhar essa carta. Diz assim, ó, conheça as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Dentro disso, veja, o perigo de uma fé ativa, mas sem amor. Como pode uma fé ativa, mas sem o amor? É o correto ter uma fé ativa, né, fundamentada no amor, ou, né, entronizada no amor. Mas existe condições de a fé estar ativa, mas não existe amor? Sim, isso é um perigo que, se nós não tomarmos cuidado, a gente pode ter prejuízo. Porque a palavra diz: conheça as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Ou seja, ele está dizendo assim: eu te conheço, eu sei que você pode fazer, eu sei que você é perseverante, você se esforça, mas está faltando. Ou seja, deixar-se o primeiro amor. Parece que só está no ritmo, né? Na rotina, né? Naquilo que já aprendeu a fazer. Então, não é isso que Deus quer. Aí ele fala ali, né, na continuação do verso 4, tenho, porém, contra você que abandonou o seu primeiro amor. Então, veja, tudo isso eu te conheço, eu sei, mas você, né, abandonou o primeiro amor. Então, eu tenho algo contra você. Veja, a igreja de Éfeso
ela não foi, irmãos, isso é importante, ó, ela não foi acusada de heresia. Né? Isso é muito bom. Por quê? Porque quando nós chamamos um grupo, pessoas que às vezes utilizam-se do púlpito ou de espaço para ministrar, mas estão cheios de heresias, ele vai o quê? Envenenar vidas. Ele vai destruir a fé. Ele vai produzir um malefício na vida de um grupo da igreja que lá na frente vai acabar, né, dando caminho ou margem para destruições total, para rebeliões, para divisões e tanto mal. Por quê? Porque foi inserido, né, naquilo que aparentemente é a palavra, mas colocado umas vírgulazinhas em lugares errados, né, umas ideias, né, capciosas, e de repente a pessoa vai formando um entendimento errado, e aí, quando a gente vai olhar, quando a gente vai tentar corrigir, não dá mais. Entende por quê? Porque já está envenenado. Então, a igreja de Éfeso, ela era contrária à doutrina nicolaíta. Ela não concordava com as doutrinas falsas. E aí o Senhor falou: eu gostei disso, porque eu também odeio isso. Entende? Então, veja como é importante o culto de ensino. Veja como é importante você vir à escola bíblica dominical. Como é bom você fazer um curso de teologia, um discipulado. Para quê? Para aprender. Nós não podemos ficar refém de pregadores que têm uma boa oratória, mas não tem mais o primeiro amor, a responsabilidade, a paixão de estudar, de aprender e de querer fazer o melhor para o reino. Nós temos muitos líderes, né, que desenvolveram, devido às mudanças no mundo eclesiástico, né, que hoje eles estão assim, ó, superficiais, não mergulham na palavra, mas usam chavões, usam estruturas, né, da neurolinguística para quê? Para impactar e mexer na tua emoção, e você chora, se derrama, e você, como eu digo, levanta o pé, levanta a mão, essa baboseira toda aqui. Um monte de gente perde tempo na mensagem para isso. Irmão, levanta agora lá no terceiro, quarto, quinto andar, e que um monte de coisa que não tem sentido. Entendeu? Por quê? Porque isso toma tempo, isso faz uma ginástica, né, no movimento aí do povo, né? Aquela coisa assim. Isso é comum. E é engraçado que quando eles vêm pregar aqui, quando eu fico olhando, eu fico, né, analisando, e eu creio que um monte de gente olha para mim assim: e agora, pastor? Olha para o teu irmão, bonito, cheiroso, chiquetoso, né? Abraça o teu irmão. Besterol. Na hora de você fazer a apresentação da irmão, sai e cumprimenta 5, 10, 20, abraça. É uma coisa. Mas na hora da mensagem, não fica tomando tempo, porque isso é muito importante a gente saber remir o tempo. Para quê? Para ensinar, para poder orientar a igreja a se motivar, a servir a Deus e a refletir, porque as mensagens, elas não são motivacionais somente para você ficar bonitinho, contentinho. Não, ela tem que te confrontar. Ela tem que mostrar para você se você está indo no caminho. Agora, quando eu não estudo, quando eu não oro, quando eu não. É muito fácil a gente pegar aqui, né, um viés e sair por ali. O povo gosta, hoje o povo quer dar um pulo, dar glória a Deus, quer levantar a mão, quer fazer brincadeirinha. Então, assim, vou entrar por esse caminho. Aí eu entro pelos caminhos, opa, o povo respondeu. Eu fico ali rodando, igual o povo no deserto, né? Rodando, rodando, e não ia para lugar nenhum. Então, meu perfil é ensino. Então, eu vou trazer você a pensar, para que você possa, quando alguém está pregando, fazer essa avaliação. Essa palavra é bíblica, essa palavra é uma máscara, é superficial, ela é profunda, ela é isso. Você vai fazendo, né? Com o passar do tempo, você vai
criando essa habilidade. Então, é importante, por quê? Porque a gente vê assim, ó, a igreja ela não foi acusada de heresia. Ela não foi acusada de imoral, né? Ou aquela que abandonou a fé. 3 situações que ela não foi acusada. Então, é uma igreja que está andando no caminho. Mas ela foi chamada a atenção pelo seguinte: está havendo esfriamento do amor. Então, veja, não tem moralidade, não tem abandono da fé, não tem heresia, mas não tem amor. Está fria. Então, veja aqui que era importante, né, que a gente assim olhasse nesse momento que a igreja está sendo chamada, né, a atenção para mudar uma atitude. Eu preciso mudar a minha forma de tratar, de agir, porque não está legal. Deus está cobrando. Então, hoje, quando a gente trabalha aqui sobre essa questão, a gente também tem que refletir. O meu evangelho que eu prego, a minha vida que eu levo, ela está realmente abalizada pelos princípios da palavra e verdadeiramente tendo a aplicação que Deus quer, porque Deus quer que a igreja seja quente no amor, ela seja voltada a se preocupar com as almas, a estar buscando aqueles que estão indo para a perdição. Isso só pode sentir se você tem amor. Se você não tem amor, é apático, não sente nada, insensível. Então, nós precisamos pensar. Então, veja que, dentro do contexto bíblico, revela o quê? Que é possível servir sem amar. É só aprender o jeitinho. Né? Sabe a hora que tem que falar certas palavras, sabe como se comportar, mas não ama. Então, assim, então quer dizer que dá de ser crente sem amor? Ah, dá sim, Renatinha. Dá sim. Por quê? Porque se mascara. Aparentemente parece que está fazendo bonitinho, que ama, mas não ama. Entende? É possível defender a verdade sem comunhão com Deus da verdade? Sim. Tem muita gente inteligente que aprende. Como eu digo, você usa as palavras-chave, você fala aquilo que move, que toca nas pessoas, mas você não tem mais comunhão. Você só repete. Você só está verdadeiramente, né, amarrado, agarrado num fio. Deus permite. Deus deixa. Mas vai ter um momento que Deus dá um basta. Existem muitos púlpitos que tem muita gente fantasiada como cristão, mascarada, né? E falando bonito, mas não tem mais Deus. Estão no pecado. Agora há pouco estourou mais um escândalo nacional. Né? Quantos anos dando ceia? Quantos anos pregando? Né? Quantos anos disciplinando fulano, ciclano? Mas o líder estava corrompido. Estava em adultério. E estava mascarado. Por quê? Porque sabia falar a palavra. Porque pregava a verdade, mas não vivia mais e não tinha comunhão com o dono da verdade. Então, meu irmão, é possível defender a verdade? É. É possível, mesmo sem comunhão com Deus. A palavra do Senhor diz assim, que naquele dia virão alguns e dirão, mas eu preguei, mas eu profetizei, mas eu fiz isso, eu não te conheço. Entende? Então, olha como é perigoso quando a gente tem até a fé ativa, mas não tem amor. Não tem aquela paixão. É possível manter a estrutura da fé
e perder sua vida interior. É possível. Então, veja, são riscos, irmão. Isso é perigoso. E isso a gente está trazendo aqui para refletir como está o meu cristianismo, como está a minha vida com Deus. Eu estou me enganando a mim mesmo? Entende? Viver o evangelho é ser refém da palavra. É estar verdadeiramente balizado na fé e na palavra. Não dá de ficar brincando de ser crente. Uma hora a engrenagem quebra, ela trava. Então, quando você sai na rua, você está levando o nome da tua denominação. Como é que você está se apresentando? Como as pessoas te olham? Como ela pensa Deus na sua vida? Entende? Então, tudo isso é questão de refletir, é de analisar. Às vezes não dá para dar glória a Deus mesmo, não. Porque, como eu sempre digo, a palavra nos lê. Ela precisa nos ler para que realmente a gente possa mudar. Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, 1, diz assim, ó, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa. Então, veja. Olha a importância do amor. Posso ter toda a estratégia, tudo bonitinho, mas eu não tenho amor, é uma lata vazia, fazendo barulho e não serve para nada. A.W. Tozer, ele escreve, e Tozer, ele é um teólogo tremendo. Assim, você vai ler livro dele, você vai ser confrontado. Ele é ferrenho na estrutura da palavra, teologicamente, biblicamente, ele mexe com isso. Então, quem nunca leu um dos livros de Tozer, né? A.W. Tozer, procura, compra e leia. Né? Você vai ver assim, ó, como ele defende a estrutura da palavra e como ele vivia isso. Então, ele escreveu assim, ó, uma igreja pode sobreviver sem programas, mas não sem a presença viva de Deus. Então, assim, hoje a gente vê luzinha, fumacinha, hoje a gente vê uma série de estratégias para movimentar e atrair pessoas. Mas, às vezes, eu me pergunto, a presença de Deus está ali? Não, podemos não ter nem banco, podemos não ter nem energia, podemos não ter. Hoje nós temos ar, temos um monte de coisa aí que a gente conquista, né, ao longo dos anos da história da igreja aqui. Mas se não tivesse nada disso, né? E nós virmos aqui, e chegar aqui, e a presença de Deus está aqui, movimentando a nossa vida, acendendo a chama, a paixão pela obra, pelo reino, é o que importa. Mas às vezes a gente tem tudo isso e não tem a presença. É cada culto mais xoxo do que o outro. Ninguém se preocupa em dar um glória a Deus. Ninguém se preocupa em ficar aqui. Oh, esse amém é fraco. Esse amém é para mim. Ah, dá um glória a Deus mais forte. Que fraqueza. Por quê? Porque falta. Isso não precisa a gente ficar. Hoje, às vezes, eu vejo assim: ó, existem pessoas que são motivadores do culto para poder trazer o povo se mover. Porque senão fica uma coisa xoxa. Não. O crente, ele precisa vir. Eu estou indo à casa do Senhor. Eu estou indo lá para adorar. Eu estou indo lá para agradecer, porque hoje ele me deu mais um dia de vida. Ele me abençoou. Se eu tenho isso, aquilo outro, é porque ele foi bondoso para mim. Então, o meu prazer é chegar na presença dele e adorar a ele e acreditar que ele está aqui. Porque quando a gente vem só para um encontro, uma reunião, só porque, eu não tenho o que fazer em casa, hoje eu vou na igreja. Não, eu vou à igreja porque eu preciso ouvir a voz dele, que ele está aqui. A glória dele está aqui, o mover dele está aqui, mas depende de eu fazer o quê?
cutucar ele. Oh, glória, glória, glória. É assim que tu cutuca Deus. Aleluia, Jeová. E aí, né, aqueles que são mais desinibidos e ainda tem aí algo mais do batismo com o Espírito Santo e já dá uma rajada de língua estranha, você está movimentando o mundo espiritual. E quando movimenta o mundo espiritual, não, você movimenta o inferno e os céus. O que o inimigo tem de dificuldade é quando ele vê um crente fervoroso, quando ele vê um crente comprometido com a palavra, quando ele vê um crente que ora, um crente que jejua, um crente que passa na rua e a glória de Deus está junto com ele e vai movimentando as camadas espirituais. Ele tem medo disso. Mas quando ele vê aquele crente, né, mediano, que não está nem aí, né? Nem quero saber, não estou comprometido com nada, tá bom assim, já não espera mais Jesus voltar, isso é conversa, isso faz parte da historinha, das fábulas. Ele te derruba, né? Ele te aprisiona, entendeu? Então, nós precisamos entender que a presença do Senhor, ela tem que ser real, verdadeira na nossa vida. Ela não é para nos dar status, mas é para fazer a diferença, para mostrar que Cristo ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente, para mostrar que Deus, ele tem amor para com a humanidade e quer resgatá-la. E é através de você, da sua vida, do seu modus vivendi na casa do Senhor. Então, quando vir a casa do Senhor, não espera que, né, quem está administrando o culto fica, levanta a mão aí, irmão. Não, levanta, já levanta lá atrás, já vem dando glória, já fala mistério. Deixa Deus com liberdade trabalhar. Cai a friagem do culto. Né? Aquela insensibilidade de muitos. Ah, o irmão está do meu lado, olhou para você, não gostou. Olha para Jesus e dá glória. É você que sabe o que Deus fez na tua vida. Entendeu? Então, isso é importante. A igreja está viva, animada. Animada por quê? Porque ela já está movimentando, né, o glória a Deus. Ou seja, está cutucando Deus. Ó, vou mandar glória. Né? A gente tem a mania de ficar dizendo, quanto mais glória manda para o céu, mais glória desce. A gente só repete. Não vive. Né? Mas é interessante quando você está viajando e daqui a pouco você está, glória a Deus, aleluia, ou cantando, você está ali, entendeu? Expressando a adoração. Isso é importante. Então, o crente precisa fazer esses treinamentos, por quê? Porque ele diz que quando chegar no céu e ele vai cantar, você não vai ficar só cantando, não, crente. O céu não é só para ficar cantando, não. O céu não é um ambiente para um grande coral. O céu vai ter uma estrutura. O céu vai ter trabalho. Ah, mas eu não gosto de trabalho. Então fica aí no caldeirão. Porque o céu é algo tremendo. Deus não é pequeno para pensar um céu, um negocinho, não. O céu é coisa gloriosa, aonde lá nós vamos adorar, exaltar, mas nós vamos ter uma vida eternamente. Perde o sentido. Quem se aposenta bem cedinho, às vezes não tem o que fazer, fica ali procurando coisa para se arrebentar. Porque já não faz mais nada, né? Fica ali. Não tem sentido. Nós somos vivos, somos dinâmicos. Nós precisamos. Então, o céu é algo glorioso. Entende? Para nós podermos estar ali. Não vai para lá pensando, eu vou ver os cabelos que caiu quando tomava. Esquece aí, por favor. Tem gente que fica preso nessas besteiras. Entende? Bom, nós temos que ter o quê? Hoje, a realidade da nossa vida cristã. Estou refletindo o amor de Deus ou não? Estou com paixão pela obra de Deus ou não? As almas estão perecendo. O que eu estou fazendo? Entendeu? Então, isso é para mexer.
né? Ah, já estou bem, pastor, eu já canto no domingo. Ah, eu já dou oportunidade. Não, não, não. É algo mais. Entende? Então, é o início de um ano. Aí Deus vai te perguntar o seguinte: você está fazendo a obra de Deus? Entendeu? No serviço, né? Nasce da quê? Da devoção ou apenas mais uma rotina? Doido para acabar porque eu tenho que continuar aquela série do Netflix e o pastor está falando demais, acaba logo esse culto. Não. Como eu falei, aqui é a casa do Senhor. Você já trouxe ele no seu coração aqui. Então, todos nós trouxemos, né, a parte de Deus que habita em nós aqui. Então, veja, quantas partes aqui estão que tem Deus no coração, na pessoa do Espírito Santo. Então, o que eu quero? Eu não quero ir embora tão cedo, eu quero adorar, eu quero exaltar, eu tenho que ter prazer de estar. Mas tem gente que fala, olha, está na hora de ir embora, estou cansadinho, estou isso, estou aquilo. Lógico que nós não vamos, né? A liturgia ela é pensada, a liturgia ela é estruturada, né? Então, é importante, né, que o nosso serviço venha nascer da devoção. Eu quero ir à igreja tocar o meu violão, o pandeiro, a minha gaita. Por quê? Eu sei fazer isso com maestria para adorar a Ele. É a maneira que eu louvo a Ele. Amém. Faça com dedicação, não só por uma rotina. Entende? Então, isso é importante pensar. É necessário, irmão, renovar a aliança. Começando o quê? Reconhecendo quando que o amor esfriou. Você consegue parar, de repente, e pensar, quando é que o amor começou a esfriar na minha vida? Vai para casa pensando nisso. Para poder mudar a estrutura. Para renovar essa aliança com Deus. Que a proposta é essa. Renovando a aliança. Entende? O segundo ponto que eu quero trabalhar é o chamado ao arrependimento e ao retorno. Aí você vai ver aqui, ó, Apocalipse 2:5. Tem 3 estruturas aqui que nos remete a refletir. Veja, lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Então, o que nós temos aqui que é restaurador? São 3 verbos. Primeiro, lembrar, né? Lembrar diz respeito ao quê? Resgatar memória espiritual. Nós estamos trabalhando no contexto espiritual, né? Vamos fazer um resgate da minha história. O que você vai fazer? Quando você vai fazer o resgate da sua história, você pega o quê? Hoje já está tudo digital, né? Mas antigamente, lembra? Vai na casa da avó, da bisa, se ainda vive, né? Você pega lá o álbum de foto, né? Aí você vai folheando, 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 folheando. Você vai ver como você era pequeno, quando você era um adolescente, quando era. Porque a gente guardava, né? As fotos, a nossa história, aquilo é história. Hoje está tudo no digital. E às vezes a gente ignora, deixa lá milhares e milhares de fotos. E nem para ver. Né? Então, veja, quando eu digo lembra, fala de um verbo restaurador. Ou seja, eu preciso restaurar algo, lembrar, eu preciso buscar. No quê? Na minha memória espiritual. Como é que eu era quando estava iniciando a carreira de fé? Como eu era movido pelo primeiro amor? Não precisava nem anunciar, olha, irmãos, eu preciso de ajuda aqui para cuidar da porta, para, de repente, ajudar na zeladoria, para evangelizar. Não, já, pastor, tem alguma coisa aí para fazer? Pastor, eu preciso estar envolvido. Eu estou tão contente porque Jesus me transformou. Jesus mudou o meu viver. Jesus fez a minha história mudar. Eu era um bebum, eu era um drogado, eu era isso, eu era aquilo. Hoje Jesus me deu paz, me deu alegria, me deu uma esposa, me deu um esposo, me deu uma casa, me deu um carro. Não era assim? Hoje, como é que está? Então, a proposta é o seguinte,
aqui é o chamado ao arrependimento e ao retorno. Ao retorno do quê? Do primeiro amor. Então, um dos verbos que diz aqui no verso 5 é: lembre-se, pois, de onde você caiu. Então, toma uma atitude, a tua memória espiritual, e veja assim, ó, foi no ano tal que eu comecei diante de uma dificuldade, de um esfriamento, eu não quis mais me envolver, saí do coral, saí do círculo de oração, abandonei a banda, não quis mais exercer o meu cargo, a minha função ministerial, eu quero ficar aqui bem tranquilão, só esperando Jesus voltar, né? É o que um monte de gente faz. Então, o texto diz, lembre-se de onde você caiu, ou seja, da onde houve uma falha, houve um rompimento, para você restaurar e manter o propósito de servir a Deus e louvar o seu nome. Outro verbo aqui que também é restaurador é arrepender-se, né? Quando ele diz ali, arrependa-se, ele está dizendo, toma uma atitude. Mude a tua situação. Então, veja, arrepender de quê? É mudança, irmão, de mente, direção. É necessário que a gente venha identificar a situação que estamos vivendo e falar, eu preciso mudar essa história. Eu preciso me arrepender e parar de ser aquele crente vazio, aquele crente frio, aquele crente que não quer se envolver com nada, quando se pede para ajudar, para fazer, somar, né, para ir para a rua evangélica. Não quero, deixa isso para os jovens, né? Deixa isso para aqueles ainda que têm um calor na alma. Não, arrepende-se, muda a tua história. Né? Muda essa mente, transforma ela para que possa ainda Cristo ser o Senhor da sua vida. Entende? Então, outro verbo restaurador, voltar. Né? Voltar vai fazer o seguinte, restauração à prática da comunhão. É o que o texto diz ali, ó, volte à prática das primeiras obras. Né? Deixa o primeiro amor, novamente, estar voltando a ser aquele que te puxava, que te motivava a fazer por reino. Entendeu? Então, é interessante lembrar, arrepender e voltar. 3 verbos restauradores. Para quê? Para mudar a história. Para sair desse marasmo, né? Dessa situação travada. Né? Não é aquele crente, eu não sou um crentão, mas também não sou um crentinho. Né? Eu sou mediano, vou levando a vidinha do jeito que dá. Não, crente. Tem que ser animado, cheio da graça, do fogo do Espírito, com a vontade de querer fazer. Entendeu? Então, é importante o arrependimento bíblico, ele não é apenas remorso, veja, mas é retorno. Retorno ao quê? A consciência da aliança. Existe uma aliança. Você e Deus. Quando você abriu o teu coração e declarou ao mundo, ao público que estava naquele culto, naquele ambiente, que agora você aceitou a Cristo como Salvador. Você está agora debaixo de uma promessa gloriosa de perdão dos seus pecados e de proposta de buscar a promessa da eternidade. Existe uma aliança. Jesus vai te dar graça, te capacitar, te livrar, te sustentar, te fortalecer, mas você precisa estar firmado na palavra, nos princípios basilares da fé, para que ele seja glorificado na tua vida. Então, assim, não é uma aliança só de alguém, né? Um compromisso, não. É mútuo. Eu quero ver Deus me abençoar. Faça para Deus. Faz para Deus e deixa que Deus vai fazer na tua vida. Mas aí eu quero barganhar. Primeiro ele faz para mim, depois eu faço. Isso é mentira. Já viu aquela história assim? Ó? A pessoa caiu lá no leito de hospital.
Se Deus me tirar daqui, se Deus me curar, se Deus me livrar desse problema, desse câncer, dessa enfermidade, eu vou falar na igreja, eu vou testemunhar, não vou perder. E o tempo antes? Que você não vinha, que você era cristal de cristaleira, né? Que só saía no dia de festa, só vinha no congresso, quando fulano de tal vinha no culto, vai estar, cantor famoso. Opa, vou sentar na primeira fileira, vou levantar a mão, vou dizer ainda um glória a Deus, porque isso eu ainda não esqueci. Era o quê? Cristal de cristaleira, que só sai no dia de festa, quando vem gente importante num jantar, num almoço na tua casa, você bota o quê? Os talheres bonitos. Não é isso? Então tem crente que é assim. Aí tá lá no hospital doentão, quase morrendo, um pé na cova, né? E aí o que acontece? Ai, Deus faz promessa 1000. Passou, meu. Você não está com saúde aí? Você não está com vida aí? Então faz agora. Se você fizer bem direitinho, bonitinho, fidedigno ao Senhor, fazendo, levando, né, a tua responsabilidade de partícipe do reino. Se você cair no hospital, Deus te tira do hospital. Deus te abençoe, te guarda, às vezes nem te permite ir. Ezequiel, lá, quando estava lá, malzão, né, o profeta falou, olha, prepara a tua casa, que o negócio ficou preto para ti, você vai embora. Saiu Isaías da presença dele. Ele, de repente, falou assim, ô Deus, lembra que eu fiz isso. Colocou. Se ele não tivesse feito nada, ele ia falar, Deus, deixa eu viver mais um pouquinho que eu vou fazer. Não, ele falou, eu fiz, lembra-te que eu fiz, que eu fui íntegro, que eu fui verdadeiro, que eu me comprometi. O que Deus fez? Daí, volta lá e diz assim, eu vou dar mais 15 anos, eu vou te livrar da mão, né, do rei Assírio e nome de Davi. Porque eu tenho promessa com o reino de Davi. Eu tenho promessa no trono de Davi. Então, assim, eu vou te abençoar, vou te dar mais 15 anos. Mas o homem tinha história. Mas você não vem na igreja, quando vem, dorme. Quando a palavra às vezes está meio cutucando você, você corre, vai embora. Quando você chama para ajudar em alguma coisa, não quer compromisso. Bota 1001 desculpa. Tem gente que diz, eu estou doente. Vai ficar doente. Se está enganando, está mentindo, você está profetizando na tua vida. Irmão, isso é sério. A palavra tem poder. E no mundo espiritual, quando ela é lançada, não volta mais. Toma cuidado. Entende? Toma cuidado. Então, nós precisamos estar verdadeiramente se arrependendo. Né? Não como simplesmente de um remorso, mas assim, eu preciso retornar e a minha consciência precisa estar estruturada numa aliança que eu fiz. Eu falei que eu vou servir a Deus. Então, chuva ou sol, vento, ventania, temporal, não importa. Eu quero servir a Deus. Ou seja, num contexto espiritual, está com crise, com guerra, com problema, eu quero servir a Deus, porque eu tenho uma aliança com Ele. E sei que Ele vai me guardar, sei que Ele vai abençoar, sei que Ele vai me dar força, Ele vai me renovar. Então, nós precisamos entender. A palavra de Deus em Lamentações, no capítulo 3, 40, diz assim, examinemos os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Olha as recomendações bíblicas. Examine. Na sede, examine o homem a si mesmo. Né? Você está diante de um ato sagrado, uma ordenança. Vai tomar de qualquer jeito? Vai participar do pão do cálice assim, de qualquer maneira? Roubando, enganando, mentindo, adulterando, se prostituindo e tantas coisas. Vai! Examine-se o homem a si mesmo, diz o texto. Então, veja, o texto aqui, Lamentações, examinemos os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Por que isso? Porque justamente, né,
estava acontecendo algo que estava destoando daquilo que é o propósito de Deus. O primeiro amor esfriou, acabou. O Antigo Testamento, ele nos mostra que a renovação da aliança sempre vinha acompanhada de palavra. Neemias trouxe a palavra, orientou a palavra, de arrependimento e de retorno ao Senhor. Você vai ver, quando Salomão inaugura o templo, ele está o quê? Entrando na casa de Deus, está preparando um ambiente para quê? Para que o Senhor desça a sua glória naquele lugar tão importante, para que o povo sinta prazer de estar lá. Você vem à casa de Deus porque a presença de Deus está aqui. Não é porque eu ou fulano ou ciclano está falando bonito ou seja parecido com... Não, não, não. É porque você quer estar aqui adorando, exaltando e sentindo e ouvindo a voz de Deus. Isso que te prende. Retorno ao Senhor, né? Então, essa importância, né, que nós devemos estar verdadeiramente todos os dias analisando para poder voltar ao propósito do Senhor. Charles Spurgeon, ele dizia assim, o arrependimento não é o fim da caminhada cristã, mas o recomeço mais saudável dela. Então, veja, se arrepender não é, vou me arrepender por quê? Porque eu não prestava, porque isso, porque aquilo, alguém vai ficar dizendo, você é isso. Não, não. Arrependimento é início de uma nova caminhada, de uma nova oportunidade, de algo que vai ressignificar a sua vida. Então, é importante a gente entender disso, né, para renovar uma aliança em 2026. Essa aliança, para um ano todo, vai exigir o quê? Tempo novamente na presença de Deus. O que é isso? Orar. Pastor, mas o dia começa tudo corrido, eu já acordo atrasado e não sei o quê. Você não precisa ficar 2 horas de joelho dobrado se você tem uma dinâmica corrida. Mas você pode fazer flashes de oração. Momentos de oração com Deus. Estou indo para o trabalho, Deus, abençoa, me guarda, me ajuda. Está lá no trabalho, Senhor, te louvo porque cheguei em paz, porque tu tem tido misericórdia. O tempo todo fazer flashes de oração, isso te ajuda. Mas também não fica só querendo flashzinho de oração. Você tem que ter um momento que você tem que abrir um espaço na tua rotina e dizer, agora é a hora do Senhor, eu vou dobrar o joelho e vou falar com Ele. Quero ter comunhão, quero estreitar. Isso é importante. Tem gente que gosta de vir na igreja, então chega cedo, vai orar. Então, quando você chegar e tem alguém dobrando o joelho orando, não fica, ai, mas cheguei. Para com isso. Quando você for na hora do bem-vindo, você abraça, você chora o nome dela, ela não deu, você dá aquele sorriso colgate. Mas na hora de estar ali, irmão, não incomode. Deixa ela ali, no particular. Às vezes é o único lugar que ela tem. Ciclo de oração. Vem para orar, né? Para conversar. Vamos fazer um ensaio, chega de oração. Não, ore. Busca comunhão, estreitar a comunhão com Deus. Então, isso é importante. Para renovar essa aliança também, é necessário o quê? Prioridade espiritual. Ter prioridades nas coisas. Você não tem prioridade quando dá meio-dia? Tem que almoçar. Não é assim? Eu tenho que parar para almoçar. Quando é para dormir? Eu tenho que dormir. O cafezinho da tarde, olha, chegou o horário, eu tenho que ir lá tomar o café. Prioridade. Então, prioridade espiritual. Vai ler a Bíblia. Entendeu? Vai tirar um tempo. Pastor, eu não posso ler todo o capítulo. Leia fracionado. Mas é importante. Entendeu? Vai buscar a presença de Deus. Eu vou cantar um louvor para adorar a Deus. Amém. Entendeu? Prioridades. Então, veja. E outra coisa que é importante, vida devocional restaurada. Esse ano eu não consegui, mas no próximo ano eu vou começar. Aí, falha primeiro dia, segundo dia, o terceiro dia, esquece.
vida, né, devocional. Restaura isso. Não deu de ler no dia de hoje. Amanhã eu vou ler um pouco mais. Mas faz. Entende? Antes que venha um dia ruim, um dia terrível, e você fica, Deus, eu vou te prometer. Deus vai falar, meu filho, vai. Será que tu vai cumprir? Não. Por favor. Né? É importante nós entender o seguinte, não vai se tratar de começar algo novo, mas de voltar ao que era verdadeiro. Primeiro amor. Todo mundo lembra de alguma coisa do teu primeiro amor. Todo mundo. O que você fazia, aquele prazer, aquela paixão de fazer. Você sabe, está aí, bem guardadinho no teu coração. Então, faça voltar o que era verdadeiro. Né? Meu Deus do céu. A última parte, para fechar, vou ser mais rápido, é a promessa da vida para quem renova a aliança. Então, veja, existe uma promessa para você. Se você renovar a aliança, Apocalipse 2:7, ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida. Olha só. Ao que vencer. Entende? Eu sempre digo assim, ó, o inferno já está garantido. Tomar aquele banho no caldeirão, quentinho, está garantido. Só você não ligar, não fazer nada e deixar a vida te levar. Agora o céu é para quem vence, é para quem persevera, é para quem luta, para quem guerreia, para quem não abre mão daquilo que Deus fez por você. Então, o céu é conquista. Sabe quando você consegue aquilo que você sonha e você tem o maior prazer? Poxa, que bom, conquistei. Foi difícil, muitos anos de economia, foi com muita luta, mas hoje está aqui, eu estou desfrutando e você agradece a Deus. Que prazer é aquele, não é? Então é assim, o céu é com guerra, irmão, é com luta. O inimigo está querendo te derrubar, ele quer te tirar fora, ele quer te afastar com todas as forças dele. Mas você vai lá lutando, não, eu vou ser vencedor porque Cristo venceu e ele me deu garantia. E eu vou lutar, eu vou até o fim, eu vou permanecer, eu vou guerrear. Então céu não é fácil, não. Tem gente que acha que ir para o céu é só dizer, eu já aceitei Jesus, eu vou na missa, eu vou nisso. Não, não, isso não resolve, não. Céu é guerrear todos os dias e proclamar que Ele é o Senhor da tua vida. Entendeu? Então, é importante, né, que você compreenda isso, que no finalzinho da carta, o Senhor, Jesus, ele não vai terminar ela com uma repreensão, mas ele faz o quê? Promessa. Promessa de que você vai poder desfrutar da árvore da vida, né? Isso vai apontar o quê? Lá no Éden, lembra? Lá no Éden, quando você teve a oportunidade através de Adão e pecou. Simplesmente descartou. Lá em Gênesis 2. Então, veja, também tem a promessa de restauração final. Apocalipse 22. Né? Vai falar dessa promessa restauradora. Né? Todo aquele que vencer, todo aquele que perseverar, todo aquele que for fiel até o fim, esse vai herdar a coroa da vida. E nisso nós podemos ver o quê? Que renovar a aliança não é apenas um dever, mas é um caminho de vida, comunhão e esperança eterna. Caminho de vida, ou seja, isso tem que fazer parte da tua rotina diária, da sua vida, né? Onde todos possam dizer, ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo bom e fiel. Por quê? Isso faz parte de você, da tua característica, do teu caráter. Né? Olha lá o crente, aquilo lá é crente. Tem umas histórias dele. Será que se ele é crente, eu também sou? Ah, mas tu não vai na minha igreja. Não importa, ele também, lá
né? Na zona, ele vai. Lá no dia, né? Da noitada, né? Ele vai. Lá na empresa, ele está na roda dos escarnecedores, contando piadinha. Está lá desviando, né? Algum material da empresa e levando para cá. Eu também sou crente. Que vergonha. É bom quando alguém diz, aquele ali era brigão, aquele ali não prestava, mas agora que ele é crente, mudou. Olha só, ele vai para a igreja, ele adora a Deus, ele dá testemunho, ele não briga mais, ele dá agora, né, estende a mão, ele mudou. Qual testemunho você quer? Entendeu? Então, veja, ser renovado pela aliança é algo que tem que dar um caminho de vida, uma trajetória, uma história que vai ter que ser realmente validada. Comunhão com Ele. Com quem? Com Deus. Se tem comunhão com Ele, você vai andar para adorar, agradar e louvar o nome dele. E ter esperança eterna. Crente que não tem mais vontade de ir para o céu. Tem, pastor? Tem. Nem acredita mais que Jesus vai voltar. Olha, irmão, terrível. Eu ainda estou lutando para chegar lá. Eu fico fazendo conta às vezes, do jeito que está o mundo aí, não sei se vai levar mais 10 anos. Eu ainda creio que essa geração nossa é a geração do arrebatamento. Então, veja. Pastor, não está tão pertinho. Lógico que está pertinho. Entendeu? Então, veja, tudo isso é importante para que nós possamos nos estruturar na fé e rever o nosso amor. Diz João 15,5: aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Permanece em Cristo, Cristo estando em ti, fruto tem que aparecer. Tem que aparecer. Se não aparecer, é porque alguma coisa não está em consonância. Os antigos diziam assim, o pé de fruta não está dando fruto, dá uma surra nele. Pega um pedaço de pau e bate, tira aquela casca, ele vai criar força e vai dar fruto. Em alguns casos dá certo. Pastor, e o crente que não dá fruto? Vem no cu de terça, eu vou dar umas marretadas em você. Entendeu? Vou bater. Para quê? Para você dar fruto. Para você parar e poder verdadeiramente fazer jus àquilo que Deus fez na cruz através de Jesus Cristo. Irmão, o sacrifício foi tremendo. Ele não precisava nada disso. Era só matar o Adão e a Eva lá, vamos embora, não quer mais, fecha o livro e acabou. Ele é eterno. Mas não. Eu amo o que eu fiz e eu vou restaurar. E é o que ele fez. Entendeu? Dietrich Bonhoeffer, é um nome difícil alemão aqui, mas é um grande teólogo também. E ele fala assim, Cristo não chama admiradores, chama discípulos que permanecem. Isso é importante para confrontar você, para poder... Eu estou sendo animador de auditório, né? Eu animo o culto. Não é só isso, não. Por quê? Porque eu quero que as pessoas me admirem, porque eu tenho o jeitinho, eu tenho a ginga. Não! Faz para a glória dele, para louvar a ele. E fica firme nesse propósito, orando. Deus, me dê estratégia, me dê graça, me dê unção, porque quando eu estiver cantando, quando estiver direcionando a liturgia, eu quero que vidas sejam alcançadas, que vidas sejam transformadas, que vidas sejam curadas. Você sabia que Jesus cura através de você cantar? Cura, mas você tem que orar nesse sentido e pedir. Entendeu? Então, isso é importante quando nós entendemos. É interessante fazer essas aplicabilidades da palavra
na nossa vida, na igreja. Então, veja, uma igreja que renova a sua aliança, ela tem que ter vida com esperança. Ela tem que perseverar com fidelidade. E ela tem que caminhar com propósito. Se ela entender isso, irmãos, essa igreja vai renovando, vai avivando e vai sendo relevante. Vai ser algo tremendo, porque as pessoas vão ser contagiadas. Nós precisamos contagiar esse mundo. Como? Com a graça de Deus, com a presença dele, com o amor dele que está imperando na nossa vida. Se você entender isso e começar a renovar a aliança do amor de Cristo na sua vida, você termina o ano fiel ao Senhor. E vai ser bênção. Então, renovar a aliança é voltar ao amor genuíno, para fechar, restaurar a comunhão perdida e permanecer na vida que vem de Cristo. 3 conselhos básicos. Renove o amor genuíno. Comunhão, restaure ela, Deus. E permaneça na vida que vem de Cristo. E aí você vai verdadeiramente, né, entender o que João 4,19 diz. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Por isso você ama Deus. Porque ele te amou primeiro. E o amor dele entrou, transformou, revelou, e você tem agora, né, o desejo de amar a ele. Não é obrigação, não. É desejo, a gratidão de compartilhar com ele esse amor. Por quê? Porque ele tirou do charco do lodo. Ele te libertou das cadeias infernais. Ele escreveu o seu nome no livro da vida. Ele te deu, né, uma revelação do que é uma vida eterna com ele, aquilo que ele pode fazer para você. Então, é importante que você reflita e, ao sair nessa noite, eu quero orar por você, né? Saia com o coração renovado, com uma aliança reafirmada, e o amor, irmão, reacendido.